família Siqueira era a imagem da decência. Seu Armando, com muito suor, construiu uma distribuidora de produtos de varejo. Uma vida simples, mas digna, baseada na honestidade. O seu maior orgulho era Renan, o filho gênio, formado nas melhores faculdades. Ao lado dele, as duas irmãs, Laura e Bia, que eram vistas como bobas pelo pai e pelo irmão, por se dedicarem aos estudos em vez dos negócios. Aos 25 anos, Renan assumiu a empresa. Ele era brilhante, sem dúvida. Suas ideias arrojadas fizeram o negócio crescer, mas com o poder veio uma arrogância que destruía tudo por dentro. Ele olhava para o pai e para as irmãs com puro desprezo. Pai, vocês são da pré-história. Este é o meu império agora, dizia ele, empurrando seu Armando para um canto esquecido da própria empresa que fundou. Lúcia, a mãe, cega de orgulho pelo seu filho gênio, não percebia o perigo que se aproximava. O primeiro grande ato de falsidade de Renan foi o seu casamento. Ele se casou com Patrícia, uma mulher ambiciosa que via o matrimônio como uma chance de subir na vida. Para sustentar a imagem de casal poderoso, Renan deu o primeiro passo em direção à sua própria ruína moral. Ele manipulou a contabilidade e fez seu primeiro desvio de fundos. Uma quantia considerável que ele escondeu nos documentos como um investimento de capital. Esse dinheiro, na verdade, financiou uma viagem de luxo pela Europa e pelos Estados Unidos. Uma lua de mel que era, na realidade, pura ostentação para impressionar os amigos de Patrícia. A farsa estava apenas começando a ser construída e o custo seria muito maior do que apenas dinheiro. Ao voltar da viagem, a prepotência de Renan atingiu um novo nível. Com o resto do dinheiro desviado, ele comprou 2 carros de luxo, um para ele e outro para Patrícia. E o símbolo máximo de sua arrogância, um apartamento suntuoso, com vista total para a praia. Financiado a perder de vista, mas apresentado a todos como se estivesse quitado. Ele se deliciava com sua suposta superioridade, enquanto suas irmãs se dedicavam aos livros. Vocês deveriam se preocupar em casar bem, não em ler. Ele zombava de Laura e Bia, forçando-as a ouvir cada detalhe de sua vida luxuosa. Elas, quietas, apenas observavam a transformação do irmão, sentindo um calafrio na espinha. O pai, seu Armando, só via o aumento nas vendas. Enganado pelos números, ele repetia para si mesmo: "Meu filho é um gênio, esse é o novo jeito de fazer negócios." Ele estava cego de orgulho, incapaz de ver a verdade. O luxo de Renan não vinha do sucesso da empresa, mas de desvios estratégicos que estavam pouco a pouco sangrando do negócio da família até a morte. O palco estava montado. Renan se isolou em sua torre de marfim, em seu luxo financiado por roubo. Ele não percebia que seu novo estilo de vida exigia um fluxo constante de dinheiro sujo, um vício que logo se tornaria insustentável. A queda era inevitável e seria tão espetacular quanto a sua ascensão. Enquanto a família Siqueira mantinha sua vida simples e trabalhadora, Renan e sua noiva, Patrícia, mergulhavam em um luxo desenfreado, financiado por uma farsa cruel. A vida deles agora se passava em um apartamento de frente para a praia, o cenário perfeito para o lema de Renan: parecer rico é mais importante do que ser rico. E Patrícia, ambiciosa, abraçou essa filosofia com todo o fervor. Seus dias eram uma sucessão de despesas. Academias exclusivas, salões de beleza de luxo e tardes de compras em lojas de grife. Ela não gerava nenhuma renda, apenas gastos. Para completar o quadro e manter a imagem de que não se sujava, Patrícia exigiu e conseguiu que Renan contratasse 2 empregadas domésticas e uma diarista. O custo mensal para manter essa fachada era astronômico. Para bancar tudo isso, Renan precisava de um fluxo constante de dinheiro. Ele aperfeiçoou seu método de desvio na empresa do pai. Grandes quantias eram retiradas sob justificativas falsas, como compras antecipadas de estoque ou pagamentos a fornecedores confidenciais. O dinheiro escoava rápido. Viagem surpresa para destinos caros, jantares em restaurantes premiados, sempre com os amigos de Patrícia, nunca com sua própria família. E claro, as parcelas altíssimas do apartamento
e dos carros de luxo. Enquanto isso, seu Armando e Dona Lúcia, seus pais, continuavam vivendo na mesma casa modesta de sempre, felizes com o suposto sucesso da empresa. Renan é o nosso motor, está trazendo muito negócio, dizia seu Armando, orgulhoso, sem entender as planilhas complexas que o filho lhe apresentava. A falsidade de Renan chegou a um nível sórdido. Ele começou a mandar as contas e faturas de cartão de crédito para o endereço da empresa. Assim, Patrícia não saberia o custo real da vida que levavam, e sua mãe não veria o absurdo dos seus gastos. Às vezes o pai questionava os valores. Filho, essa conta de luz veio R$3.000. O que está acontecendo? Renan respondia com arrogância. É o custo do crescimento, pai. O escritório agora tem muitos servidores. O senhor não entenderia de tecnologia. O desprezo dele se estendia também às irmãs. Laura e Bia precisavam pedir permissão para usar um carro da empresa para ir à faculdade, e ele sempre as fazia esperar. O meu tempo vale mais que o de vocês. Esperem, dizia enquanto Patrícia passava com seu carro importado, rindo da situação. Renan estava vivendo uma mentira insustentável, transformando a empresa do pai em seu caixa eletrônico particular. A família não fazia ideia, mas o colapso era apenas uma questão de tempo. Acompanhe os próximos capítulos para descobrir o desfecho dessa história. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. O castelo de luxo que Renan construiu para si mesmo era, na verdade, feito de areia movediça. E os primeiros sinais de que a fundação estava cedendo começaram a aparecer, notados justamente pelas pessoas que ele mais desprezava, as mulheres de sua própria família. Enquanto seu Armando, o patriarca, se mantinha cego pelo orgulho e justificado pelo suposto aumento nas vendas totais, as irmãs Laura e Bia tinham um olhar mais atento e muito menos iludido. Laura, a mais velha e observadora, foi a primeira a sentir o cheiro de fumaça. Ela notou que, apesar do tal crescimento que Renan tanto alardeava nas reuniões, o capital de giro da empresa parecia estranhamente baixo. O dinheiro simplesmente não parava na conta. Já Bia, a caçula, que trabalhava em uma pequena loja da família, via a discrepância na prática. A família continuava andando com os mesmos carros antigos, a casa principal da família precisava de reparos urgentes, enquanto o luxo de Renan e Patrícia era escancarado, sem pudor algum, nas redes sociais para todo mundo ver. Um dia, Bia não se aguentou e, com toda a cautela do mundo, perguntou ao pai: Pai, a Patrícia postou uma viagem para as Maldivas. Isso custa mais do que o nosso lucro anual inteiro. De onde está vindo tanto dinheiro? Seu Armando, irritado por ter seu gênio dos negócios questionado, respondeu com a mesma prepotência que tinha aprendido com o filho. Você não entende de grandes negócios, Bia. Seu irmão tem investidores secretos. Apenas foquem na faculdade de vocês. O desprezo na voz do pai era sutil, mas a desconfiança entre as irmãs só crescia. Elas começaram a compartilhar, em silêncio, as poucas informações que conseguiam pescar, aqui e ali. Faturas estranhas que chegavam no endereço da empresa, pagamentos de serviços caríssimos, em endereços que não tinham nada a ver com a distribuidora. Eram peças soltas de um quebra-cabeça que elas ainda não conseguiam montar, mas que já formavam uma imagem assustadora. Enquanto isso, a atenção de Renan era palpável. Seus desvios, que antes eram cirúrgicos e discretos, tornaram-se mais desesperados, mais grosseiros. Ele não estava mais apenas comprando luxo. Agora, ele estava cobrindo buracos. O financiamento do apartamento milionário de frente para a praia era insustentável. Ele precisava pegar empréstimos fraudulentos em nome da empresa para cobrir as parcelas do imóvel e os gastos sem fim de Patrícia. O detalhe mais sórdido dessa história era a completa indiferença da esposa. Patrícia não perguntava de onde vinha o dinheiro, ela apenas exigia mais. Em uma conversa que uma das irmãs conseguiu ouvir sem querer, Patrícia disse com a voz fria: Se você é o CEO, resolva. Eu não nasci para me preocupar com contas. A empresa estava afundando no vermelho, mas Renan, mestre da manipulação, alterava os balancetes para que o lucro parecesse presente no papel. A cegueira de seu Armando só foi quebrada quando o inevitável aconteceu.
As contas de fornecedores essenciais começaram a atrasar. Pela primeira vez em 30 anos de história, a distribuidora estava com a reputação em risco no mercado. O telefone tocou e era um fornecedor antigo, um amigo da família. Seu Armando, o cheque de R$ 50 mil que o Renan me passou, voltou. Eu sei que a empresa de vocês está indo bem, mas o seu filho está me pedindo prazo há 40 dias. O que está acontecendo? O golpe foi devastador. Seu Armando foi até o escritório de Renan, o coração apertado pela dor e pela negação. Ele confrontou o filho com a fatura devolvida na mão e as contas atrasadas na outra. Renan, o que está acontecendo com o capital de giro? Por que estamos sem dinheiro? Cadê o dinheiro das vendas? Acuado, Renan perdeu o controle. A máscara de filho genial caiu. Eu não tenho que te dar satisfação, velho. Você não entende de risco. Se o senhor é tão honesto e lento, volte para o seu canto e deixe o CEO trabalhar. A briga foi feia. Pela primeira vez, Renan demonstrou a verdadeira extensão do seu desprezo pelo pai que lhe deu tudo. Seu Armando saiu daquela sala humilhado, mas com uma certeza terrível no peito. Ele agora sabia que algo muito mais grave estava acontecendo. E a próxima grande revelação seria, sem dúvida, o corte final e definitivo entre pai e filho. O que você acha que vai acontecer quando a verdade vier à tona? A tensão depois da briga em casa era insustentável. Para mostrar quem mandava e esfregar seu suposto sucesso na cara do pai, Renan teve uma ideia diabólica. Convidou toda a família para um almoço em seu apartamento luxuoso, de frente para o mar. Não era um gesto de paz, era uma armadilha, um palco montado para humilhar a todos e provar sua superioridade. Seu Armando, Lúcia e as irmãs Laura e Bia chegaram e mal conseguiam acreditar no que viam. O luxo era opressor. A decoração caríssima, a noiva Patrícia dando ordens, as empregadas, tudo parecia gritar a enorme distância que Renan tinha criado entre ele e sua própria família. Mas o pior estava na cozinha, onde a crueldade do plano se revelava. Patrícia, a noiva loira e arrogante, supervisionava a montagem de 2 mesas. Na mesa principal, imensa e cheia de pompa, estavam os amigos ricos de Renan. Para eles, camarões gigantes, lagostas, champanhe importado, talheres de prata e taças de cristal. E ao lado, numa mesinha simples e separada, estava o lugar da família Siqueira. O prato deles? Uma feijoada. Era o prato favorito de seu Armando, sim, mas naquele contexto, servido de forma apartada, era um símbolo de desprezo, uma forma de dizer: vocês não pertencem a este mundo. A humilhação era palpável. Seu Armando, confuso, olhou para a diferença entre as mesas e perguntou baixinho para Lúcia o motivo daquela separação. Antes que ela pudesse responder, Renan se aproximou com um sorriso cínico e disse em voz alta para todos ouvirem: Pai, é que meus amigos não estão acostumados com comida caseira, sabe? Temos que manter o status. Mas pode comer a feijoada à vontade. É a sua preferida, não é mesmo? Cada palavra era uma facada. A gota d'água veio quando Laura, a irmã mais nova, não aguentou mais. Ela ouviu Patrícia rindo com uma amiga, zombando da simplicidade das cunhadas. Indignada, Laura foi até ela e disparou: Você está aí, rindo, gastando o dinheiro que o meu pai ralou a vida inteira para construir e sustentar essa sua farsa. Patrícia, com a arrogância de quem nunca precisou trabalhar, respondeu na lata: Querida, o dinheiro é do Renan. Ele é o gênio por trás de tudo. Seus pais e vocês ficaram parados no tempo. Seu Armando ouviu cada palavra. Naquele instante, a venda que cobria seus olhos caiu de vez. Aquele homem ali não era o filho que ele criou. Era um estranho, um narcisista que usava a própria família como um acessório descartável. No dia seguinte, de volta da empresa, a postura de seu Armando era outra. Ele exigiu uma auditoria completa em todas as contas. Renan, ao se ver encurralado, perdeu a pose. O senhor vai estragar tudo. Eu sou o futuro desta empresa. Mas o pai, com o coração partido, já não se intimidava. Ele pegou as notas fiscais do almoço, a fatura dos camarões, das viagens, dos luxos e ali mesmo, na frente do filho, descobriu o rombo gigantesco na contabilidade. Renan tinha esgotado o capital da empresa para bancar sua vida de mentira. Arrasado, seu Armando deu um ultimato. Você está fora da empresa. Acabou, Renan. Mas o filho, cego pela ganância, deu uma gargalhada na cara do pai.
O senhor não tem poder nenhum aqui. As ações majoritárias estão no meu nome e eu tenho a procuração geral. Quem está fora é o senhor. Com a frieza de um criminoso, Renan chamou os seguranças e mandou que expulsassem o próprio pai, o fundador da empresa que ele construiu com suor e lágrimas. Seu Armando saiu dali aos prantos, sentindo a dor mais profunda que um pai pode sentir, a traição do próprio filho. Olhando para trás, ele via a figura de Renan na porta, um misto de orgulho pela inteligência e raiva pela maldade. Mas ele não se deixou abater. Com a dignidade que lhe restava, seu Armando foi até o antigo depósito, pegou os poucos produtos que ainda eram seus e decidiu recomeçar. No centro da cidade, ele abriria uma pequena loja, do zero. Era seu ato de sobrevivência, a prova de que seu valor não estava no dinheiro que o filho roubou, mas na honestidade que ele nunca perdeu. Será que seu Armando vai conseguir se reerguer? Se você está gostando da história de hoje, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. E deixe um like para eu ter certeza que você gosta deste tipo de história. Vamos prosseguir. Enquanto seu Armando enfrentava a dor da traição e a vergonha de recomeçar do zero, Renan continuava sua farsa no topo da distribuidora. Ele havia vencido a batalha pela empresa, mas estava prestes a perder a guerra financeira. Renan, agora o CEO incontestável, estava completamente intoxicado pelo poder. Ele se livrou do velho e das bobas, suas irmãs, mas não conseguiu se livrar da estrutura de custos gigantesca que ele mesmo criou. A empresa estava sem capital de giro e o fluxo de caixa para bancar seu estilo de vida luxuoso secava rapidamente. Ele se recusava a cortar os gastos. Patrícia, sua esposa, exigia a manutenção das aparências. O personal trainer, os tratamentos estéticos caríssimos e as compras diárias nos shoppings. Ela gritava sem a menor noção da realidade. Você é o CEO, resolva. Não vou viver como sua irmã caipira. Mal sabia ela que a fonte do dinheiro estava esgotada. Para manter a fachada, Renan recorreu ao primeiro erro de todo fraudador desesperado. Empréstimos bancários altíssimos, com taxas usurárias, usando a própria empresa como garantia. Ele pegava dinheiro novo para cobrir os rombos antigos, mas o luxo continuava a sangrar as finanças. A cada dia, o buraco ficava maior. E como se não bastasse a má gestão, o universo pareceu conspirar contra a arrogância de Renan. O mercado entrou numa crise inesperada e, para piorar, sua prepotência do passado voltou para assombrá-lo. Ele havia dispensado fornecedores leais e clientes antigos com total desdém. Agora, ele assistia, impotente, seus rivais, aqueles que ele chamava de lentos e burros, vendendo os mesmos produtos para os maiores clientes que um dia foram da sua distribuidora. A ética e a lealdade de seu Armando estavam, ironicamente, gerando frutos para a concorrência. As vendas de Renan despencaram de forma vertiginosa. O castigo de Renan foi rápido e brutal. Incapaz de cobrir os pagamentos dos empréstimos, ele começou a perder tudo. Primeiro, os carros de luxo foram tomados pelo banco. Depois, o apartamento de frente para a praia, o grande símbolo de seu orgulho, foi rapidamente retomado pelo financiador. Ele foi forçado a sair do luxo e se mudar para um pequeno apartamento alugado, sem mobília, com a certeza de que a falência da distribuidora era apenas uma questão de tempo. Foi então que Patrícia, vendo o declínio do marido, deu o golpe final. Eu não me casei com você para viver na miséria. Eu vou voltar para a casa da minha mãe, disse ela friamente. Renan, completamente desesperado, implorou para ir junto. A resposta dela foi a humilhação máxima. A casa da minha mãe é muito pequena para mim, meus pais, meu irmão e você. Você é um fracasso. Abandonado pela esposa fútil e sem um centavo no bolso, Renan viu seu império de papel desmoronar completamente. A distribuidora que ele roubou de seu pai faliu sob sua gestão desastrosa. A dor e a vergonha se tornaram um peso insuportável. A ostentação de Renan tinha finalmente acabado. A falência da distribuidora, que ele roubou da própria família, era agora oficial. O luxo evaporou, deixando para trás apenas a sujeira de dívidas imensas e uma vergonha que o sufocava.
Patrícia, a esposa que exigia uma vida de aparências, desapareceu assim que o dinheiro secou. Sozinho, Renan não tinha para onde ir, exceto para a única porta que se abriu, a casa de um amigo de infância, um homem simples que ele sempre desprezou no auge do seu poder. A humilhação era palpável. Sem dinheiro e tendo perdido até o carro de luxo que ainda estava financiado, Renan tentou uma última e desesperada cartada. Ele alugou um carro popular para trabalhar como motorista de aplicativo. O choque de realidade foi imediato e brutal. O narcisista que antes esbanjava fortunas, agora se via incapaz de ganhar dinheiro de forma honesta. Depois de uma semana inteira de trabalho exaustivo, dirigindo sem parar, o resultado foi devastador. Lucro zero. Tudo o que ganhou mal cobriu o aluguel do carro e o combustível. Ele devolveu o veículo, esmagado pela constatação de sua total incompetência fora do esquema de fraude que ele mesmo criou. Mas o castigo financeiro estava prestes a se transformar em uma ameaça física e real. No desespero para manter seu estilo de vida, Renan não pegou empréstimos apenas com bancos. Ele também se endividou com agiotas perigosos. As ligações e as mensagens de ameaça começaram a chegar, uma após a outra cada vez mais assustadoras. A voz fria do outro lado da linha não deixava dúvidas. Você tem 24 horas para pagar, ou vamos cobrar do seu pai e das suas irmãs. O medo, um sentimento que ele mal conhecia, tomou o lugar do orgulho. Renan, o homem que se julgava superior a todos, agora se escondia aterrorizado. Ele finalmente percebeu que sua ganância desenfreada não tinha destruído apenas a si mesmo, tinha colocado em risco a vida de toda a família que ele tentou arruinar. Em um ato final de desespero, ele foi até a casa da avó, o novo refúgio de seu pai e irmãs, o lugar onde eles estavam se reerguendo das cinzas que ele deixou. Mas ele não teve coragem de entrar. Apenas sentou no meio-fio da calçada. Um homem quebrado. O terno caro, agora amarrotado e sujo. O rosto barbado, marcado pelo choro de arrependimento e vergonha. A dor da perda se misturava com a humilhação de seu fracasso. Era a imagem de um homem completamente arruinado, sem um pingo de dignidade. Da janela, sua mãe, Lúcia, o viu. Seu coração de mãe se partiu ao ver o filho naquela miséria. Ela quis correr para ajudá-lo, mas sua avó, Dona Dulce, a segurou com firmeza. Com a sabedoria de quem já viu muito na vida, ela disse: "O castigo dele é a própria ganância. Ele está apenas colhendo o que plantou, Lúcia. Se você o ajudar agora, ele nunca aprenderá a lição." E assim Renan, orgulhoso demais para bater na porta e pedir perdão, simplesmente se levantou e desapareceu na escuridão. A família sentiu pena, é claro. Mas o que poderiam fazer? Ele havia causado a desgraça de todos, e a dor que ele sentia agora não podia justificar a destruição do recomeço deles. Ele tinha escolhido seu próprio caminho, um caminho de autodestruição. O império de papel de Renan havia desmoronado, e o fundo do poço era ainda mais fundo do que ele imaginava. A jornada dele estava longe de acabar. Enquanto Renan desaparecia na escuridão de suas dívidas e agiotas, o resto da família Siqueira se unia sob a luz da decência e do trabalho honesto. A experiência traumática, por mais dolorosa que tenha sido, serviu como um catalisador para a reconstrução. Uma reconstrução baseada na humildade. Seu Armando, sempre apoiado pela inabalável avó Dulce, canalizou toda a sua dor e raiva para o trabalho. A pequena loja no centro da cidade, iniciada com os poucos produtos que sobraram do desastre, tornou-se o novo foco da família. O pai, com sua ética de trabalho impecável e sua reputação de homem honesto, rapidamente reconquistou a confiança de antigos clientes e fornecedores. Eles sabiam que, com Armando no comando, a palavra valia mais do que qualquer contrato. Mas o grande motor desse recomeço, a força que impulsionou a família para frente, foi Bia. A filha caçula, aquela que Renan sempre desprezou e considerou insignificante, revelou-se uma empresária nata.
Com a energia e a visão de sua juventude, ela modernizou toda a logística da pequena loja. Bia criou um site, começou a usar as redes sociais para vendas e, o mais importante, introduziu uma política de transparência total nas contas. Cada centavo que entrava e saía era registrado e visível para todos. Não havia mais espaço para segredos ou manipulações. Em apenas 3 anos, o que era uma lojinha modesta havia se transformado em uma distribuidora boutique de reputação exemplar. O foco não era mais o volume a qualquer custo, mas sim a qualidade dos produtos e a lealdade aos parceiros. O dinheiro era sem dúvida menos abundante do que na época de Renan, mas o lucro era real, honesto e, acima de tudo, seguro. A família dormia em paz. Enquanto isso, Laura, a irmã mais velha, usou sua inteligência afiada para trilhar um caminho completamente diferente. Ela se afastou do negócio familiar para construir sua própria carreira. Formou-se com as notas mais altas de sua turma e conseguiu um emprego em uma renomada empresa multinacional, trabalhando na área de compliance e gestão de riscos. Basicamente, seu trabalho era evitar que desastres como o que Renan causou acontecessem. A ascensão de Laura foi rápida e discreta. Ela não buscava os holofotes. Seu salário e sua posição garantiram a segurança financeira da família. Foi ela quem ajudou a quitar as últimas dívidas deixadas pelo irmão e, com seu conhecimento, garantiu que o patrimônio de sua mãe, Lúcia, ficasse completamente blindado contra qualquer futura tentativa de golpe. O sucesso de Laura não era ostentado, era um ato silencioso e poderoso de proteção. Ela era a guardiã invisível da estabilidade da família. E Lúcia, a mãe, finalmente encontrou a paz após o turbilhão. A imagem do filho no meio-fio ainda doía, mas a dor da humilhação e da traição foi sendo curada pela devoção das filhas e pela estabilidade que o marido reconquistou. Ela parou de chorar e passou a dedicar seu tempo à loja. Lúcia se tornou a voz acolhedora que recebia os clientes, o ombro amigo, o suporte emocional da casa. Seu sorriso voltou a iluminar o ambiente. E Lúcia, a mãe, finalmente encontrou a paz após o turbilhão. A imagem do filho no meio-fio ainda doía, mas a dor da humilhação e da traição foi sendo curada pela devoção das filhas e pela estabilidade que o marido reconquistou. Ela parou de chorar e passou a dedicar seu tempo à loja. Lúcia se tornou a voz acolhedora que recebia os clientes, o ombro amigo, o suporte emocional da casa. Seu sorriso voltou a iluminar o ambiente. Os anos de farsa, de mentiras e de uma riqueza de fachada haviam acabado. A família Siqueira vivia de forma mais simples, sim, mas vivia com a cabeça erguida, com orgulho do que estavam construindo juntos. Numa noite especial, durante um jantar de comemoração na pequena loja agora próspera, seu Armando olhou para suas filhas, Bia e Laura, com os olhos marejados de orgulho. Ele levantou um copo e disse com a voz embargada pela emoção: Renan nos deu uma lição amarga sobre o preço da arrogância, mas vocês duas me deram a maior lição de todas, o poder da humildade e da ética. Eu perdi uma empresa grande, mas ganhei de volta uma família de verdade. Essa é a história de como a integridade e o amor familiar podem reconstruir o que a ganância destruiu. Se você se emocionou com a jornada da família Siqueira, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder o desfecho dessa saga. Obrigado por assistir e até a próxima. 5 anos se passaram. A distribuidora de seu Armando e Bia prosperava. Laura se tornou uma executiva respeitada e a paz financeira e moral finalmente reinava na família Siqueira. Renan era apenas uma memória dolorosa, um capítulo que todos tentavam manter fechado. Mas o passado, como sempre, encontra um jeito de voltar. A tranquilidade foi abalada por uma notícia chocante. Um antigo conhecido procurou seu Armando e entregou a ele um cartão de visita elegante. Nele estava o nome de Renan, seguido de um título impressionante: sócio-diretor de uma clínica internacional de estética. Junto com o cartão, um convite. Renan estava na cidade e queria se encontrar com a família. O encontro aconteceu em um café discreto. Renan apareceu, mas ele não era mais o jovem arrogante de antes. Estava bem vestido, sim, mas sua postura era de cautela, não de prepotência. Ao seu lado, Alessandra, sua nova esposa, uma mulher estrangeira, elegante e de fala mansa.
Com eles, 2 filhos pequenos. A família estava em choque. Renan contou sua história. Depois de desaparecer, ele foi para o exterior, trabalhou em empregos humildes e, por uma mistura de sorte e astúcia, conheceu Alessandra, uma dermatologista brilhante com visão de negócios. Juntos, eles fundaram uma rede de clínicas de beleza. Ele usou sua inteligência em gestão, mas dessa vez com a ética de Alessandra servindo como seu freio moral. Com os olhos marejados, Renan disse algo que ninguém esperava ouvir. Eu não voltei para pedir dinheiro. Eu voltei para pedir perdão. Eu fui um criminoso, um narcisista, e quase destruí todos vocês por luxo. O meu castigo foi a miséria e o abandono. Ele olhou diretamente para o pai. Pai, eu usei o seu nome para fraudar. Eu te expulsei da sua casa. Eu sinto vergonha. Seu Armando ouviu tudo em silêncio, uma mistura de dor e orgulho no rosto. O perdão não veio fácil. O dinheiro você perdeu, Renan. O que você me deve é a nossa história, a feijoada e o camarão. Aquilo me matou por dentro, disse ele com a voz embargada. Foi Lúcia quem quebrou a tensão. O seu castigo, meu filho, foi o que você fez a si mesmo. O perdão foi dado, mas com uma condição imposta por Laura. A distância. Você não faz mais parte da empresa, Renan. O nosso sucesso foi construído sobre o seu fracasso moral. Você pode ter a nossa bênção, mas não a nossa confiança total. O seu sucesso é seu. O nosso é nosso. Renan aceitou. Ele sabia que o perdão era a maior de todas as dádivas. Anos depois, a vida da família Siqueira estava completa. Renan provou sua mudança, usando seu novo dinheiro para quitar todas as dívidas que o banco ainda cobrava da empresa antiga, um último ato de reparação. A lição era clara. O verdadeiro sucesso não está na conta bancária, mas na qualidade das nossas relações. O drama da ganância finalmente terminou com o triunfo do amor familiar e da redenção. Obrigado por acompanhar essa jornada conosco. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!